Dia das Mães, caso eu não tenha dito algumas, ou a maioria que está aqui, feliz Dia das Mães, um pouquinho atrasado, mas feliz Dia das Mães. Mesmo sendo pai, não consigo conceber a ideia para muito sentimento que uma mãe pode ter com o seu filho. Então, que você se sinta abençoado por Deus e que Deus continue guiando os seus passos. Irmãos, nessa noite, na verdade, não é para eu estar aqui, né? É para minha mãe estar aqui falando em mães. Mas ela estava com alguns problemas na coluna, dores, coisas que aparecem com a idade. Não posso falar ela conhece isso. E ela não pode estar aqui. Você está filmando, né? Ela vai saber. Mas eu trago aqui as desculpas dela e da próxima vez que tiver oportunidade, ela vai estar aqui com a graça de Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre alguns símbolos. Eu acho que já está projetado por aí. No botão de cima ou de baixo? Achei. Irmãos, vamos falar sobre alguns símbolos, tá? E vamos nos basear aqui no tema dessa noite no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 29. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela. Se você tiver com um aplicativo, abra também. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 19. 1 Coríntios 1, 17 a 19. Acompanhe a leitura. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se adore a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tomou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie, senão na presença de Deus. Queridos, dentro das religiões humanas, todas elas adotam símbolos, porque símbolo traduz aspectos importantes de uma crença. Uma delas é o budismo. O budismo tem como símbolo principal da sua religião a flor de lótus. Por que a flor de lótus? A flor de lótus ela nasce na lama, em meio à lama e à água. E a flor de lótus, quando nasce, ela brota daquela lama e quando ela chega à superfície, ela fica limpinha, branquinha. Isso significa pureza, vencer as debilidades, os problemas, o pecado e a miséria humana. E o budismo usa isso como uma forma de renascimento, de crescimento espiritual. Outra religião é o islamismo. Eles usam a lua crescente com estrelas. O Islã, na verdade, usa esse símbolo não veio da própria religião, mas do Império Otomano que reinou aquela região e acabou o islamismo adotando esse símbolo nas suas práticas religiosas. Outro é o hinduísmo. O hinduísmo possui um símbolo chamado Om. Eles acreditam que esse Om é o som primordial do universo. O universo veio à existência e tudo deriva desse som. Esse som para eles é sagrado, o som Om. Outra religião, o judaísmo. Na verdade, acredito que todos conheçam esse símbolo. Esse símbolo é chamado a estrela de Davi. Na
verdade, não se sabe se Davi realmente de fato usou esse símbolo na sua vida, mas esse símbolo ele é adotado por diversos grupos judaicos. Israel, vários grupos assimilaram esse símbolo como de fato sendo o símbolo da estrela de Davi, mesmo não sabendo se esse símbolo foi usado ou não por Davi. Esses símbolos são dois triângulos que se cruzam, um para cima e outro para baixo. A ideia é de que o humano se conecte com o divino, Deus descendo e o homem subindo, se encontrando com Deus. Os dois se entrelaçam, o homem e o divino. E existem diversos símbolos. Esse, por exemplo, é o símbolo do marxismo, a foice e o martelo. Muitos utilizam aí como símbolo dos trabalhadores, de pessoas que querem lutar por suas causas. Você percebe que os símbolos, eles movimentam pessoas, eles movimentam ações, eles mudam as suas ideias, as perspectivas, a forma com que você age na sua vida, muito baseado no que diz alguns símbolos. Outro é o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. É sobre o humanismo. O homem é o centro e a medida de todas as coisas. Tudo é o homem que decide, é ele que delibera, é ele que sabe. Não existem padrões. Eu decido o que deve ser. Eu decido o que é certo ou errado. O que você acha que é certo é apenas a sua opinião. Eu tenho a minha opinião. Esse é o humanismo. Outro símbolo, a suástica. Quando você olha para esse símbolo, você percebe que não foi um homem louco e meia dúzia de soldados que mataram 6 milhões de judeus. Foi um país inteiro. Não foi uma pessoa e meia dúzia de soldados, foi um país inteiro que assimilou esse símbolo e acreditou em tudo que era dito por ele, a ponto de se manter em silêncio a completa barbárie. Você percebe como os símbolos moldam a nossa cabeça, moldam as nossas ações, a ponto de fazer um país inteiro ficar em silêncio mediante o genocídio. Mediante o genocídio. Temos no cristianismo, falamos sobre algumas religiões, hinduísmo, islamismo, budismo, nazismo, marxismo, humanismo, mas dentro do cristianismo também temos diversos símbolos. Diversos símbolos. O primeiro dele, acredito que todos conheçam, o peixe. Acredito que você já tenha visto isso na traseira de carro, de caminhão, um colante, adesivo, chaveiro. O peixe está em tudo quanto é lugar. O peixe foi um dos primeiros símbolos do cristianismo. Sabem por quê? A palavra peixe, pictos, em grego, é um acrônimo. Para quem não lembra, eu vou relembrá-los. Um acrônimo é quando você pega uma palavra qualquer, por exemplo, a palavra Bruno. Você escreve a palavra Bruno, e cada letra da palavra Bruno, você escreve outra palavra. Bruno, você pega o B, pode escrever bola, pode escrever bonito, belo. O R, você não ria. O R, você pode escrever outra coisa. E cada letra do nome, você escreve outras palavras. Isso é um acrônimo. Peixe em grego, pictus, é um acrônimo para a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Por isso o cristianismo adotou esse símbolo, porque o cristianismo tinha que ser escondido, eles eram perseguidos e mortos por Cristo. Então eles tinham que esconder um pouco a sua identidade, por isso utilizaram o peixe para utilizar esse acrônimo para dizer quem eles eram. Outro símbolo é o Jesus Cristo segurando um cordeiro, segurando uma ovelha. Esse é um símbolo do cuidado paterno de Jesus para com a humanidade. O outro símbolo é a cruz âncora. A cruz âncora foi muito utilizada. Se vocês perceberem na foto, se vocês tirarem da foto os dois ganchinhos de baixo, você consegue enxergar uma cruz? Tem uma cruz ali. Na verdade, essa é uma foto bem estilizada para que vocês possam avaliar de maneira mais clara, mas na antiguidade era apenas risquinhos, as pontinhas e a cruz. Era uma cruz disfarçada. E o último símbolo dos primórdios do cristianismo é o pavão. O pavão é um dos principais símbolos da ressurreição de Cristo. Dizem que quando o pavão perde as suas penas, outras mais brilhantes e bonitas nascem no lugar. Por isso o pavão ficou como um dos principais símbolos da ressurreição, do domingo da ressurreição. Mas nenhum outro símbolo fica tão marcante, tão impregnado na fé e no coração das pessoas, que qual? A cruz de Cristo.
Cristo é um dos símbolos mais famosos de que melhor traduz a fé do cristão. A cruz de Cristo é central em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A morte de Jesus é o centro da fé cristã e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, repartem boa parte dos seus escritos para relatar a cruz. Você percebe que quando você vai lendo os evangelhos, eles vão de uma forma muito corrida. O início é muito corrido. Poucos detalhes. Mas quando você chega na última semana, na semana da cruz, eles pausam, tudo fica mais lento, eles retratam com muito mais detalhes. Você pega uma semana, demora vários capítulos, vários versos. Detalhes como, por exemplo, João destaca que quando Jesus ressuscitou, ele corre na frente, chega primeiro, não entra, depois vem Pedro, Pedro entra, depois que Pedro entra, João entra e vê os lenços dobrados. Você vê a riqueza de detalhes que os autores vão colocando no Evangelho quando se trata da cruz, aquela última semana de Cristo. Aí o início é corrido, quando chega na cruz se torna mais pausado, mais detalhado, porque a intenção era dar uma ênfase maior na cruz. Se você pegar o Evangelho de Lucas, um quarto do Evangelho de Lucas é sobre a cruz. Mateus e Marcos, um terço do Evangelho é sobre a cruz. João, metade do Evangelho de João é sobre a cruz. O foco não é apenas que Jesus viveu, mas que ele morreu por nós. Alguns textos, João 3,16, porque Deus amou todo mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo não pereça, mas tenha vida eterna. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos 10, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, a cruz é central em todos os evangelhos, principalmente os evangelhos, mas em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Em Atos, a cruz aparece em todos os principais sermões de Atos. Paulo, é predominante a cruz nas epístolas de Paulo. Em Hebreus, o sacrifício de Cristo é um tema central em Hebreus. Em Apocalipse, aparece o Cordeiro que foi morto e agora reina. Mas, infelizmente, a cruz tem perdido sua centralidade em nossos tempos. E talvez até mesmo eu poderia dizer em nossas igrejas. A cruz tem perdido relevância entre os evangélicos. Uma pesquisa feita recentemente entre evangélicos, notem, 3 pontos destacam o evangélico. Se você tem esses 3 pontos, você pode se considerar um evangélico. O evangélico são aqueles que acreditam na autoridade da Bíblia, única e exclusivamente autoridade bíblica. Segundo ponto, acreditam que a salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. Terceiro ponto, acredito que o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Se você acredita nesses 3 pontos, a Bíblia como autoridade, Jesus como Salvador, e que esse Evangelho vai ser pregado a todas as pessoas, pode se considerar um Evangelho. E a pesquisa feita entre evangélicos fez diversas perguntas. Eu destaco só 5 delas. Primeira afirmação: todos nascem inocentes aos olhos de Deus. Concorda ou discorda? 70% dos entrevistados disseram que concordam. Todos nascem inocentes aos olhos de Deus. Segunda pergunta. Todos pecam de vez em quando, mas a maioria das pessoas é boa por natureza. 66% das pessoas disseram que concordam. Terceiro, o menor dos pecados nos separa de Deus e está sujeito ao castigo divino. Concorda ou discorda? 25% apenas disseram que o pecado nos afasta de Deus. Apenas 25% dos evangélicos. Quarta pergunta. Jesus foi um grande mestre, mas ele não era Deus. 43% concordaram que Jesus foi um grande mestre, mas não era Deus. Quinto e último. A morte de Jesus na cruz é o único sacrifício que pode remover a culpa do meu pecado. Apenas 36% disseram que discordam. Grande número, 36% disseram que discordam. Que a morte de Cristo é o único sacrifício que pode remover o pecado. Bem, a maioria nega a gravidade do pecado. Muitos negam a atividade de Cristo. E muitos dizem que a sua morte não é o único caminho do perdão. Bem, a consequência disso é que o Evangelho se tornou uma autoajuda e não salvação mais. Você
percebe que nas igrejas o tema pecado e miséria humana tem deixado os cultos. E a autoajuda, o que existe dentro de você, o que você consegue, as suas forças, a sua mentalidade, o seu mindset, como dizem por aí, aquilo que você pensa, pode nortear a sua vida e as suas ações. E o pecado e a miséria humana têm sido deixados de lado, em muitos meios, até mesmo adventistas. O Evangelho sem a cruz se torna apenas autoajuda, arrebata corações, nos inspira, mas não nos salva, não nos reconcilia com Deus. O significado da cruz para Paulo era muito mais profundo. A mensagem da cruz pregada por Paulo fere a sensibilidade humana. Muitos dizem que a cruz era uma mensagem para aquela época, que ela era mais bem aceita naquela época. Sabe, nada poderia ser mais absurdo. Como diz Paulo, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus porque, como dizem em Deuteronômio, todo aquele que fosse pendurado no madeiro estaria sob a maldição divina. Então para os judeus era um absurdo. Como assim? Jesus Cristo, o Messias, ser crucificado? Jamais esse seria o Messias. Mas eles não entenderam que a maldição divina sobre quem estava no madeiro é sim o que Cristo desejava. Paulo explica isso aos Gálatas. Cristo pegou, Cristo trouxe essa miséria, essa maldição, tomou sobre si algo que era nosso. A morte de Cristo é substitutiva. Nós deveríamos pagar por esse preço, por essa maldição que Cristo tomou para si. E para os judeus isso é absurdo. Como pode o Messias ser crucificado? Para os gregos, na verdade, os gregos achavam isso ainda mais absurdo. O Messias, um rei crucificado. Na verdade, os gregos contavam histórias de heróis que derrotaram gigantes, que venceram, os deuses, um Deus que morre, um Deus fraco, um Deus que pede ajuda, um Deus que me desamparaste. Esse Deus parece muito simples, esse Deus parece muito pequeno. Mas não entenderam que o verdadeiro Deus teve que se tornar pequeno para que o preço pudesse ser pago no nosso lugar. Porque nós somos pequenos. Nós somos pequenos. E esse Evangelho, ele fere as nossas sensibilidades, fere o nosso ego. Paulo, em Atos 17, Paulo diz assim: segundo o seu costume, Paulo foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, diz ele, é o Cristo. Paulo foi expulso de sinagogas, Atos 18. O grupo creio, incluindo o chefe da sinagoga, a igreja ali é fundada. Paulo sempre colocou a cruz em destaque. Paulo diz em 1 Coríntios: a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que tendes não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja, nenhum sermão, nenhum texto, nenhuma mensagem é mais poderosa do que a sua conversão. Talvez o seu testemunho fale mais do que muitos textos teológicos, pois ela mostra às outras pessoas a capacidade que a cruz tem de transformar corações. Talvez se você pegar o seu eu de 10 anos atrás, 20, 30, antes da sua conversão, e o seu eu atual, talvez nem você se reconheça de tão diferente que você se tornou. E só esse testemunho é capaz de falar muito mais do que sermões, músicas ou oratória rebuscada. Veja o que Paulo diz. Talvez a sabedoria humana não seja suficiente para retratar o que a cruz representa. E talvez a sua vida, o seu trabalho, entre os seus parentes, entre os seus familiares, esteja falando mais alto que sermões de Rodrigo Silva, Wilson Paroski, Ted Wilson, entre outros. Veja, Cristo, o texto que lemos no início de 1 Coríntios, Paulo diz assim, que Deus usa os humildes, os pequenos, aqueles que não são, os fracos, para humilhar os fortes, para que ninguém se glorie, senão na cruz de Cristo. Há algum tempo atrás, eu estava em uma de nossas igrejas e uma pessoa foi chamada à frente para falar.
quando ela foi ser apresentada no púlpito, começou um discurso do seu currículo, um currículo muito extenso. E eu pensei, bom, essa pessoa vai falar sobre o currículo que foi apresentado, porque se você apresenta o currículo de um médico, ele vai falar sobre medicina da igreja, sobre um encanador, ele vai falar sobre questões hidráulicas, um eletricista sobre rede elétrica. Bem, se o currículo dele foi apresentado, ele deveria falar algum tema sobre a formação dele. Mas pelo contrário, ele foi falar qualquer coisa que qualquer irmão falaria. Foi falar sobre a Bíblia. Bem, eu fiquei pensando naquele momento. Quando eu vejo as epístolas de Paulo, quando Paulo se apresentava, Paulo era erudito, fazia parte do Sinédrio. Paulo não era qualquer um. E Paulo se apresentava assim: eu, Paulo, servo de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Paulo se apresentava assim. Paulo não lia o seu currículo. Paulo não falava dos seus títulos, de quantas línguas ele falava. Tinha dupla nacionalidade. Paulo era judeu, era romano. Paulo falava bem. Quando ele foi no Areópago, na Grécia, vários filósofos pararam para ouvir Paulo, porque Paulo falava muito bem, mas ele se apresentava como escravo de Cristo. Assim Paulo se apresentava, para que ninguém se glorie, senão na cruz de Cristo. Talvez nós tenhamos que tomar Paulo como exemplo, e eu não posso, nem de longe, me comparar a Paulo, mas várias vezes eu me pego gloriando-se nas minhas ações, naquilo que eu faço, e não na cruz de Cristo, em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes. Sabe, quando eu olho para todas essas questões do que a cruz traz, a graça que emana na cruz, e a centralidade dela na nossa fé, eu me lembro de uma história. Esse obelisco ele fica em Washington, nos Estados Unidos, ali na Casa Branca. Ele foi construído em homenagem ao presidente George Washington. E era uma estrutura, um obelisco, uma torre muito famosa, muito bonita. E conta essa história que um menino estava ali brincando com o seu pai, perto da torre. E o menino, com uma cabeça muito americana, e com algumas moedas na mão, ele disse assim: papai, eu quero comprar essa torre. O pai falou para ele, deu mais sabe, você quer comprar essa torre? Eu quero, eu tenho dinheiro, eu compro. Ok, tem um guarda da torre, vai lá falar com ele, vê se ele te vende. O menino foi lá com algumas moedas na mão. Ele falou: seu guarda, eu quero comprar. O guarda me disse: você quer o quê? Você quer comprar? Ele falou: sim, mande. Eu tenho dinheiro, eu sou americano, eu tenho, eu compro. O guarda olhou para ele e falou: rapaz, vou te falar 3 coisas. Primeiro, essa torre não está à venda. Segundo, você não tem dinheiro para comprar. E terceiro, você é um cidadão americano, ela já é sua. Sabe, querido, não tente comprar a cruz de Cristo. Não tente comprar a graça que emana da cruz com o que você faz, com a cesta básica que você distribui, com os cargos que você tem na igreja, com os eventos sociais, com a obra que está sendo construída. Não faça isso para a glória própria. Se glorie na cruz de Cristo. Não tente comprar a cruz e a sua mensagem. Porque, em primeiro lugar, a cruz não está à venda. Em segundo lugar, você não tem dinheiro para comprar. E em terceiro lugar, você é um filho de Deus. Ela já é sua. Agarre a cruz de Cristo e permita que ela transforme a sua vida e a de todos ao seu redor. Que Deus abençoe uma semana na sua presença e na presença dos seus filhos.